Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Direito Direto, o canal que irá traduzir o juridiquês, que trará o direito de uma forma simples, clara e objetiva. Quer saber um pouquinho mais sobre esse canal? Quer saber qual é a nossa filosofia, nossa proposta para o canal? Temos um vídeo aqui de apresentação do canal. Depois dê uma olhadinha lá. Bom, o tema de hoje do vídeo é união estável. Assim como esse tema, outros, de um modo geral, as pessoas pensam que conhecem totalmente, que sabe tudo sobre esse tema, mas não é verdade. A maioria das pessoas ou tem uma noção errada, ou tem uma noção que se tornou errada, se tornou ultrapassada por novos entendimentos do judiciário ou até por lei posterior. Bom, para falar de união estável, eu teria que falar um pouquinho tração paralelo com matrimônio, com casamento, pois foi assim que o judiciário fez para tentar delimitar, estabelecer o que era e o que não era uma união estável. Aliás, união estável, esse termo é o último, né? Porque já passaram por outras denominações até chegar a essa denominação agora, que eu acho que essa vai ficar para sempre mesmo. Mas vamos lá. O judiciário sempre se amparou no casamento, nas premissas do casamento, para determinar, né, para configurar, para traçar um perfil do que seria a união estável. Mas para falar sobre um pouquinho sobre o casamento, eu tenho que dizer primeiramente que é um ato extremamente solene, extremamente formal. Paralelo a isso, a união estável como princípio, é um ato oposto, extremamente informal, né? Não tem uma formalidade de um documento. É claro que pode até ter, mas na maioria dos casos não tem. O casamento, né, para o judiciário, para o direito, melhor falando, é um contrato, e um contrato muito solene. Por que muito solene? Porque ele tem regras muito específicas e muito rigorosas, como, por exemplo, tem que se dar publicidade à sociedade de quando o ato irá acontecer, né? Os tais editais, proclamas que ficam lá na porta da igreja, né? Ou na porta lá do juiz de paz, né? Onde é realizada a cerimônia de matrimônio. Além disso, no próprio ato precisa ter testemunha. Os contratantes precisam ser pessoas pré-determinadas pela lei, não pode ser qualquer pessoa. O local tem que ser um local de acesso fácil para todos, ou, no mínimo, que esteja aberto para todos, porque se alguém quiser entrar no casamento, na cerimônia de casamento, essa pessoa não pode ser impedida. A festa, não, aí a festa já é outro departamento, mas a cerimônia em si, ela é aberta ao público. Outro item, né, é que os noivos, né, que são os contratantes, assinam um livro, que é um livro oficial, e desse livro é extraído ali um resumo, esse resumo que é a própria certidão de casamento. Entre vários outros detalhes que eu poderia falar aqui, só para ilustrar como o matrimônio, né, o casamento é um ato extremamente formal. Ao contrário disso, a união estável nasceu na total informalidade. Então o judiciário pegou alguns parâmetros do casamento para tentar, como eu disse, estabelecer o que seria a união estável. Mas ao longo do tempo, esse parâmetro, digamos, diretrizes foram se tornando superadas, foram deixando de ser usadas até mesmo para o casamento, como por exemplo, dois pré-requisitos para ser analisado se um casal estava ou não em união estável. Primeiro, lapso de tempo, né? Ou seja, a duração da união estável, anteriormente 5 anos, posteriormente passou para 3, para 2 e hoje não há mais esse pré-requisito. E também a coabitação, ou seja, morar debaixo do mesmo teto. E por que isso? Bom, veja só, com a mudança no matrimônio, né? Lá atrás só havia o desquite como uma forma de romper
e na verdade não era bem um rompimento, não colocava fim ao matrimônio totalmente, a separação judicial também não, o divórcio, aí sim, colocava fim ao casamento. Foram havendo mudanças. Para você, antigamente, poder se divorciar, você precisaria de 2 anos separados de fato. Ou seja, no mínimo a pessoa tinha que estar casada 2 anos antes, né? Então o lapso de tempo era de 2 anos. Se no casamento, um ato mais formal, esse lapso de tempo deixou de ser algo que veio a ser exigido, mais ainda deixou de fazer sentido que fosse exigido isso na união estável. Outra coisa, coabitação, para provar que o casal não era mais casado, né, não tinha mais um matrimônio, de fato apenas de direito, ou seja, apenas havia um documento, se provava dizendo que já estão morando separados, não moram na mesma casa. Hoje, isso não existe. A pessoa pode ser casada, ter matrimônio e morar em residência separada. Aliás, cada vez mais aumenta o número de pessoas que fazem essa opção. Se no matrimônio extremamente formal está morando sobre o mesmo teto, não é pré-requisito, muito menos será na união estável. Digo pré-requisito, não quer dizer que esses dois itens não sejam levados em consideração. Aliás, são sim levados em consideração e são muito importantes, mas não são pré-requisito. Pré-requisito era o seguinte: o juiz analisava um desses dois itens. Não existia, não analisava mais nada no processo de reconhecimento de união estável, que é o processo para se ter declarado que aquele casal constituiu uma família informal, ou seja, estava em união estável. Bom, são dois itens extremamente importantes, só que hoje não são pré-requisito, fazem parte, constituem o dever do juiz examinar se aquele casal morava junto, quanto tempo o casal estava junto, mas não são pré-requisitos. Podem ter morado junto horas, podem estar juntos por horas e ser uma família, estar em união estável. Mas vamos ver outros itens que não são pré-requisitos, mas são, eu considero, mais importantes ainda. Bom, e esses dois outros itens, tem vários outros, é claro, eu estou citando aqui só os principais, os 4 principais, que requer que o Poder Judiciário, através do juiz, examine com extrema cautela, com extremo cuidado. Esses dois eu vou colocar até junto, que se trata da intenção de constituir família e a publicidade do ato, ou seja, como a sociedade vê aquele casal e como aquele casal se coloca perante a sociedade. Bom, mas para não ficar aqui falando teoria, eu vou citar um exemplo que vai elucidar isso muito bem. Bom, vou citar um exemplo aqui meramente ilustrativo, né? Peço licença para não citar o nome das partes. Aliás, em todo vídeo tentarei trazer um exemplo, mas nunca citarei o nome das partes, porque eu acho que fica antiético, deselegante. Cada um tem que saber da sua própria vida. Bom, mas vamos lá. Numa ação de reconhecimento e dissolução da união estável, quase que eu falei sociedade de fato, que era o nome anterior da união estável. Mas foi entrada essa ação, né? Foi dada entrada dessa ação, esse pedido no judiciário, pela uma mulher que dizia ter vivido em união estável com um homem. E este homem, em sua defesa, alegava que não, que na verdade o que eles tinham nada mais era do que um namoro. Bom, 90% desses casos são trazidos ao judiciário, né, são parados por testemunhas. Também, é claro, por prova documental, mas 90% no mínimo é prova testemunhal. Nesse caso específico, uma testemunha chamou a atenção, que era um garçom. Chamou a atenção por quê? Porque testemunhas geralmente são parentes, amigos próximos do casal. E esse garçom não era nem parente nem amigo próximo. Mas ele explicou que conhecia o casal há vários anos, pois o casal
frequentava o restaurante onde ele trabalhava e ele que atendia o casal. Explicou ainda mais que nem sempre o casal, às vezes é só o homem do casal. Dentre outras perguntas que foi feita, a pergunta foi como ele se relacionava com o casal. Ele explicou que, de forma profissional, o casal também era muito simpático, muito atencioso, muito falador, conversava muito, e ele, sempre quando ia só o marido da relação, veja só, ele colocou isso, o marido da relação, ele, por educação, perguntava a respeito da esposa. E o marido da relação respondia: hoje ela chegará mais tarde, hoje ela não vai vir, etc. Portanto, veja só, para o garçom, que representa, nesse exemplo, a sociedade via aqueles dois não como namorados, mas como se fossem marido e mulher. E o marido, ou o homem da relação, em nenhum momento se colocou ou fez uma colocação dizendo ao garçom que não se tratava de marido e mulher, que aquela não era a esposa dele, era apenas uma namorada. Pois bem, ele deu publicidade ao fato, mesmo não querendo. Bom, agora vou falar sobre algumas dúvidas, alguns esclarecimentos. Primeiro ponto, qual a ação relativa à união estável? A ação é de reconhecimento e dissolução da sociedade de fato ou meramente de reconhecimento? Então vamos lá, falar sobre reconhecimento. Como começa a união de fato? 99% das vezes ela começa, vamos dizer assim, gradativamente. Não há um ato formal, não há um dia específico. Então, para reconhecer isso, há dois caminhos: o judiciário, através da ação que eu já falei, ou um cartório de notas, que vai ser lavrado uma escritura ou até levado um documento particular, mas eu aconselho, já que vai fazer no cartório, faça através de uma escritura pública. Gastaria um pouquinho mais, mas é um documento oficial. Ali você põe o dia, tudo bonitinho. A dissolução também pode ser feita da mesma forma em cartório, mas também 99% das vezes é feito judicialmente, através de um processo judicial, que pode ser, como eu disse, de reconhecimento e dissolução ou apenas de reconhecimento. Uma pergunta que faz: quanto tempo depois de romper o relacionamento é possível entrar com essa ação? Não há prazo, tá? O que há prazo é para partilha de bens. Você, de repente, pode perder direito a alguma coisa. E aí eu já entro na esfera do o porquê fazer essa ação de reconhecimento e dissolução da sociedade de fato. Para que se tenha direito a partilha de bens. Pois, assim como no matrimônio, no casamento, se não for feito um documento oficial, ou seja, uma escritura onde você possa escolher um regime de bens, este será obrigatoriamente da comunhão parcial de bens, ou seja, ao término do casamento, ou melhor, da união estável, será partilhado o bem adquirido durante a constância dessa união. Não vou aqui falar muito sobre isso, porque há vários aspectos sobre isso, há vários detalhes. Há muitos bens que se pensam que não são partilhados e são, outros que pensam que são partilhados e não são. Mas farei um vídeo sobre isso, especificando. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Claro que faremos outro vídeo a esse respeito, porque o assunto não se esgota apenas com um vídeo de aproximadamente 10 minutos. Peço para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal. Vou deixar minha rede social para qualquer contato, qualquer dúvida, qualquer questionamento, qualquer consulta. Fiquem à vontade.